A gente falou muito sobre a constelação, né? Sobre os três níveis da alma, sobre a alma com A minúsculo, que é aquela dorzinha que o constelado traz, a alma com A maiúsculo, que é a alma do nosso sistema, onde nós vamos abrir o campo e vamos fazer o diagnóstico, vamos encontrar ali se tem uma questão de pertencimento, ou uma questão de equilíbrio entre dar ou receber, ou uma questão de hierarquia. Após a gente fazer esse diagnóstico através da nossa sensação, do nosso perceber, nós vamos requisitar a grande alma que ela entre no campo para que ela nos oriente para qual é o movimento ali, ou a fala para resolver aquela questão que o constelado trouxe, né? E aí, só que isso é muito importante, mas a gente tem que ter um recolhimento muito grande na hora dessa solução. Então, a gente estava conversando ontem, né, que muitas vezes em uma constelação não tem uma solução a princípio. A gente não consegue ver uma solução. Mas o constelado não precisa trazer isso para ele como uma dor ou como uma sensação de incapacidade, porque acima do constelado está o sistema do cliente. Está o cliente. Então, muitas vezes, esse sistema não está pronto ainda para uma solução. Para que nós não cheguemos nesse ponto de não encontrar uma solução numa constelação, foi falado que nós temos os filtros que nós trabalhamos antes de nós chegarmos a abrir esse campo, como a questão do valor da constelação, que nós já temos ali um termômetro, se a pessoa está pronta ou não, porque se esse valor for leve para ela, quer dizer que ela já passou nesse filtro. Nós temos a questão também daquele constelado que nos busca, mas a gente percebe pelo modo que ele escreve, se ele manda muitos áudios, que a questão dele não seria sistêmica, porque quando alguém está pronto para a constelação, a pessoa já vem, digamos, de uma outra forma. Mesmo que esse constelado escreva um texto muito grande, a gente pode ainda tentar entender isso daí, vendo se ele consegue mirar no essencial, se ele consegue traduzir em uma palavra ou no máximo uma frase. Se ele conseguir fazer isso, aí a gente sabe que o campo está liberado, para que não necessariamente a gente precisa abrir um campo que naquele momento não vai ter uma solução, né, devido à questão sistêmica do constelado e da família dele, e também não abrir um campo quando uma questão não é sistêmica, porque a questão pode ser psicológica, pode ser uma questão do inconsciente, pode ser uma questão de comportamento, pode ser uma questão espiritual. Então, a gente vai fazendo esses filtros conforme a gente vai recebendo esse constelado, para que nós tenhamos muita segurança para nós abrirmos esse campo, tá bom? Aí, o Bert Hellinger, ele faz uma citação do guerreiro de Carlos Castaneda, porque o constelador, ele precisa ser muito corajoso, né? Então, o guerreiro, nesse sentido, não tem qualquer medo do limite extremo. Ou seja, quando nós abrimos uma constelação, por mais que nós conheçamos a questão ali dos frequentementes do Bert Hellinger, nós sabemos que aquela constelação vai abrir uma nova percepção que a gente não pode ter medo do que vai vir. No limite extremo, tudo pode falhar ou tudo pode dar certo. Então, quando nós vamos abrir uma constelação, primeiramente nós não temos a intenção que ela seja uma constelação que vá dar certo, porque às vezes pode acontecer alguma interferência no campo, alguma coisa assim. Então, nós ficamos muito tranquilos com relação a isso, tanto um como o outro, né? Porque pode falhar, como pode dar certo. Contudo, na prática, experimentei que quando o terapeuta vai realmente até esse limite extremo, geralmente dá certo. Então, nós mergulhamos na noite escura da alma, que vocês já vão entender daqui a pouquinho. Mas o risco continua. Quem se atemoriza perante o risco não pode trabalhar dessa forma. Porque nas coisas essenciais, onde se trata de vida e morte, a decisão é sempre tomada no limite extremo, não antes. Então, para constelar, é preciso ter coragem de se entregar, mesmo que não entendamos, pois o que realmente é e para onde vai se torna visível só no final e não no início, que foi aquela experiência que nós tivemos com a Kátia. Então, a Kátia trouxe a questão que ela estava sentindo, vocês colaboraram como representantes, e de repente
no final, ela mesma teve o insight, né, do que seria a questão. Então, por isso que o constelador ele é chamado de facilitador, porque ele facilita que aquilo que está oculto no sistema venha para a luz. Então isso se chama, pelo Bert Hellinger, uma abertura para o desconhecido. Os problemas, eles existem, né? A gente sabe, todo mundo tem os seus problemas, mas a gente não olha além disso. A gente sempre tem uma tendência a olhar para perto, para o próximo, para o estreito. Então, se eu estou com uma questão, por exemplo, né, é, e entro nesse campo, ou estou tentando entender essa questão, as primeiras pessoas que a gente olha para o nosso pai e para a nossa mãe. A gente olha ali já para a geração anterior a nós, né? E se as pessoas elas têm problemas, seja do tipo que for, elas olham para isso de forma limitada e deixam escapar todo o contexto. Então, como eu expliquei muito bem ontem para vocês, por exemplo, o dinheiro é pai. Tá, mas isso dentro dos frequentemente. E se a gente abre um campo e essa questão é do pai com o pai dele, e você se dá muito bem com seu pai, então a gente tem que ter esse olhar ampliado para esse desconhecido e que se for preciso chegar na 10ª geração, a gente chega. Porque é nesse contexto que vai estar o desconhecido. E para solucionar um problema, né, quando alguém traz um problema para nós, como consteladores, é importante olhar para além do aparente, para o que ultrapassa essa situação, para o distante, para o amplo, ampliar o olhar. Então, em vez de olhar para nós mesmos, né, porque nós temos uma tendência, quando nós estamos com um problema, de nós olharmos para nós, para esse problema, para os nossos desejos, para aquilo que vemos como nossos problemas, ou nossas feridas, ou nossos traumas, e é assim também que o constelado vai estar se vendo. Nós olhamos para os nossos pais. Em vez de olharmos para nós, olhamos para os pais, para a família, para o sistema familiar. De repente, estamos ligados a algo mais, estamos ligados a muitos. Então, muito que experimentamos como algo nefasto ou que causa sofrimento, tem o lugar, num contexto maior. Então, muitas vezes o nosso problema não é nosso. E nós estamos ali numa lealdade sistêmica. Então, quando nós temos essa ampliação desse olhar, esse problema ele sai de nós e volta para o remetente, né? Volta para onde é a questão a ser trabalhada. Então, vocês já sabem, já conhecem esse leque, né, das gerações. Então, quando nós trabalhamos nessa visão ampliada, nós olhamos para todas as nossas gerações. Aqui a gente geralmente pega 300 anos, mas vocês sabem que se passar de 300 anos, passa de 1 milhão de pessoas que precisaram existir e se unir com outras pessoas para que nós chegássemos até aqui. Quantas lutas, guerras, dificuldades, mortes trágicas, doenças, crianças abortadas, natimortas, quanta fome, quanta tristeza e quantas coisas difíceis nossos antepassados viveram. Mas o mais importante é não olhar com dó para esses antepassados. Nós olhamos com empatia, nós olhamos para ele numa forma de gratidão, porque independente do que eles passaram, eles não desistiram e levaram a vida adiante para que nós chegássemos aqui. E daí, por outro lado, quanta força, quanto amor, quantas alegrias e estímulos, quanto instinto de sobrevivência cada um deles teve dentro de si para que nós estivéssemos aqui. Nós só existimos graças a cada coisa que os nossos antepassados passaram. E uma questão importante da constelação sistêmica familiar, né, que eu já passei para vocês a questão que ela tem 3 níveis, na grande maioria das vezes a gente aprende até o 2º nível. Outra questão também que o Bert Hellinger fala, que por mais que nós sejamos vítimas do nosso sistema, nós temos que olhar também que muitas vezes o vitimismo é diferente da questão da vitimização. Então, nós temos que muitas vezes nos reconhecer como vítimas do nosso sistema, porque nós não escolhemos passar pelo que nós estamos passando. Isso está acontecendo no nível do inconsciente familiar.
E também, aí, a terceira coisa, a constelação não é só tristeza. Nós não trazemos dos nossos antepassados somente as misérias, as doenças, as dificuldades que eles passaram. Nós trazemos dos nossos antepassados também a alegria, coisas boas que eles viveram, coisas que eles realizaram. Então, tudo está em nós através desse campo morfogenético que forma nosso sistema familiar. Então, nós nunca podemos esquecer que, sim, tiveram dificuldades que hoje podem estar impactando em nossa vida, mas nós também temos que olhar que tiveram muitas coisas boas, muita garra, muita disposição, muita força de vontade, e muitos foram até heróis, né, para terem conseguido passar por tudo que passaram. Então, nós olhamos para nossos antepassados não só na tristeza, mas também na alegria, num movimento de gratidão. E essa abertura para o desconhecido vai além. Mas quando o Bert Hellinger fala, né? Mas quando olhamos somente para a família, depois de algum tempo, a visão fica novamente estreita. Que é aquela questão que eu falei de tomar o pai. Ah, eu tomei meu pai, mas resolveu um pouco, mas não resolveu muito. Porque às vezes essa questão do pai também está ligada a outras questões de outros ancestrais. Então nós precisamos então ultrapassar o olhar para além dessa visão. Nós precisamos incluir de novo o todo em nossa atenção, percepção e também em nosso amor. E nos abrir para isso. Então, existe um caminho para fora daquilo que talvez pareça ser insolúvel na família. Muitas vezes, se nós ficarmos presos só ali no pai e na mãe, nós não temos a solução que nós precisamos. Então, nós temos que olhar para os outros que vêm antes deles, para que daí aquilo que parece insolúvel encontre a solução. E a questão da concordância. Essa questão é muito importante para o constelador. Ele precisa concordar. Então, eu coloquei lá para vocês, né, que constelar é perceber. Agora eu quero que vocês peguem o caderninho de vocês e escrevam: constelar é concordar. Porque além da concordância com tudo que a gente vê numa constelação, num sistema e como ele é, também precisamos concordar que não existe bom ou mal, mocinho ou bandido num sistema familiar, porque toda constelação ela vai atingir o terceiro nível, que é o nível do meta-sentimento, que é o nível que vai além do sentimento. Nesse caso, nós falamos ali das estratégias de vida. Mas se fosse diferente, não existe o C na constelação. De alguma forma, a pessoa ela teve uma estratégia para que a vida seguisse adiante. Então, a gente não entra no julgamento dentro da constelação. A multiplicidade do sistema familiar não se baseia em dicotomias, e sim no único que os carrega. E quando eu falo que a gente não entra no julgamento no sistema familiar, isso não tem nada a ver com você aceitar coisas erradas. Entenderam? Então, não é um julgamento, não é uma questão de exclusão, tá? Mas é uma questão de nós olharmos, entendermos o contexto e colocarmos cada um no seu lugar de direito. E esse único é seu desígnio, sua singularidade, cujo principal objetivo é levar a vida adiante. Se ao olharmos o pessoal e não todo esse todo que se completa, o outro nos escapa. E nós excluímos ou negamos o outro, ou renegamos e ficamos alheio a tudo que ele carrega. Nós sabemos que todo mundo tem o direito de pertencer, todo mundo possui o seu lugar, independente de como essa pessoa agiu. E não estamos aqui para julgar o que essa pessoa foi, mas estamos aqui para incluir, independente de qualquer coisa. Para que haja essa concordância, é preciso um relacionamento de respeito com a multiplicidade do sistema familiar. Quando abrimos uma constelação, nós vamos ter de tudo ali, vai aparecer de tudo. E mesmo assim, nós nunca perdemos o respeito por essa família, por esse sistema. Esse respeito que nos leva para dentro desse todo e para dentro de nós mesmos. Porque nós, quando falamos em respeito, nós não falamos em se curvar, como diz o Bert Hellinger. Nós obedecemos aquele campo, o fluxo que ele vem, mas isso também não quer dizer que nós vamos nos curvar ou obrigar o constelado a se curvar.
Quando nós olhamos com respeito a um sistema familiar, nosso trabalho fica bem mais fácil. Se olhamos de forma rasa para os relacionamentos humanos e focamos nos seus antagonismos e nos expomos a eles, nos sentimos ameaçados, inseguros e nos vem uma profunda dor motivada pela sensação de que algo não se encaixa. Então, nessa postura, o que nos direciona é a noção entre o bom e o mal, e essa diferenciação está na superfície e não pode se apoiar de forma alguma naquilo que emerge das profundezas da alma familiar. Então, nós temos que tomar muito cuidado para nós também não termos assim dó do constelado ou dó do que aconteceu num sistema. Eu tenho capacidade de olhar para o sofrimento do outro com empatia, mas eu não deixo que isso me contamine, porque eu preciso ali naquele momento ser corajoso, eu preciso estar concordando com tudo para que a constelação siga adiante. Então, aqui Bert Hellinger fala: a diferenciação entre o bom e o mal é algo que atua somente em relacionamentos humanos. Ou seja, sempre tem regras onde tem humanos. Na verdade, porque a diferenciação entre o bom e o mal tem apenas uma única função. É importante essa diferenciação entre bom e mal? É importante, porque ela nos liga à nossa família, nos delimita de outras famílias, de outros grupos. Então, desde que o mundo é mundo, as pessoas, né, elas têm a família tem os seus valores, tem a sua moral, tem os seus bons costumes, e é isso que mantém essa família unida. Num primeiro momento, a diferença entre o bom e o mal é interessante, é importante, mas ela só se mostra essa diferenciação na boa ou má consciência. Então, temos uma boa consciência quando sentimos que pertencemos à nossa família, e temos uma má consciência quando tememos ter colocado em jogo o pertencer à nossa família. Então, eu vou voltar aqui um pouquinho para falar sobre a boa consciência e a má consciência para vocês. Então, assim, a gente pensa assim: boa consciência é uma coisa boa, má consciência é uma coisa ruim. Só que nas constelações é o contrário. Quando eu estou numa boa consciência, eu estou leal ao meu sistema na dor, porque eu quero continuar pertencendo a essa família. Então, o que rege a minha boa consciência é estar presente e pertencente à minha família. Para que eu consiga fazer o movimento sistêmico, eu tenho que ir para a má consciência, ou seja, ir contra as regras. Vou explicar para vocês assim de uma forma bem simples a questão profissional dos filhos. Imaginem uma família que tem somente médicos. O vô é médico, o pai é médico, a mãe é médica e nasce um menino nessa família. E qual que é o futuro desse menino que os pais querem? Que ele seja médico. Esse menino, para continuar pertencendo a esse sistema familiar, ele fica na boa consciência. Mas a vontade dele, lá dentro do coração, era ser paisagista. Ele queria lidar com plantas, decorar jardins. Ele queria isso na vida dele. Mas ele não se permite ir para essa má consciência de não seguir o legado dos médicos da família. E então ele fica na boa consciência, faz cursinho, passa no vestibular, se forma em medicina, com toda a honra e toda a glória. E aí um dia vocês vão consultar com um médico. E esse médico é esse menino. E ele erra o diagnóstico de vocês. Ele quase nem conversa com vocês. Ele não nem toca no corpo de vocês para saber o que vocês têm. Vocês começam a tomar o remédio que ele passou, o diagnóstico está errado. Aí vocês pensam: nossa, que médico ruim. Nunca mais vou nesse médico. Esse médico ele se tornou medíocre. Por quê? Porque, na verdade, ele está na boa consciência e o que importa para ele é pertencer ao sistema familiar e não a missão de ser médico. Aí nós olhamos para nós, nas nossas profissões. Nós estamos felizes nas nossas profissões ou nós estamos medíocres como esse médico? Será que eu estou ali fazendo o que realmente eu vim para fazer nesse mundo? Qual que é a minha missão?
Quem estuda Jung, né? Acho que a Nayala estuda, ele fala muito da metanoia, que é uma fase da vida que a pessoa passa, que ela muda totalmente. Então, ela muda a profissão, ela muda o jeito de pensar, ela busca outra coisa. Quantas pessoas nós conhecemos que cresceram e foram numa profissão, chega num ponto da vida, essa pessoa muda a profissão, que é mais ou menos o que está passando por vocês aqui hoje. Vocês estão indo para uma questão assim, da constelação, estão querendo trabalhar com os sistemas. É uma fase da nossa vida que a gente tem. E por que que é possível isso? Segundo, né, as explicações da metanoia, porque até 100 anos atrás, a expectativa de vida girava em torno de 34, 45 anos. Não tinha a questão da sanitária, não tinha muitas vacinas, não tinha nada que preservasse a vida. Então, por exemplo, uma mulher nascia, o destino dela era o casamento. Antes dela entender para que ela veio nesse mundo, ela já não estava mais nesse plano. Aí, com todo o avanço da medicina, com o avanço das tecnologias da nossa vida, a tendência é cada vez nós durarmos mais. A expectativa de vida sempre aumenta muito. Então, em 100 anos, a gente ganhou mais uma segunda vida. E essa segunda vida, quando nós vamos chegando ali perto do ocaso, né, do nosso pôr do sol, que está programado entre 40 e poucos anos por ali, a gente parece que cai na real. Cara, mas eu tenho mais uma vida, mais 40 e poucos anos para viver. E até aqui eu não me achei. O que que eu vou fazer da minha vida? Aí eu começo a procurar o autoconhecimento, eu mudo de profissão, eu vou fazer outra coisa, eu me separo do marido, porque aí eu quero viver minha vida, eu quero viajar, eu quero ter paz, porque eu casei muito nova, esse cara não foi legal para mim. E aí eu me vejo numa nova vida. E é isso que acontece. Hoje nós temos essa chance. E vocês podem ver, eu vejo ali pelos meus vídeos do YouTube, porque tem todas as estatísticas, né? Geralmente, as pessoas que assistem os vídeos de constelação, quer ver? Eu vou até abrir aqui para vocês para falar a estatística bem certinha para vocês verem como que é a fase do autoconhecimento. Quer ver? Deixa eu só entrar aqui. Deixa eu só achar aqui Analytics. Tá, visão geral, conteúdo. Deixa eu só ver. Público. Tá, vamos ver aqui. Olha, a faixa etária que mais assiste vídeos de constelação está entre 45 e 54 anos. Estão tudo na metanoia. Veja que interessante, né? Entre 25 e 34 anos, somente 3,6% de espectadores. Entre 35 e 44, 23. E entre 45 e 54, 42. E entre 55 e 64, 22% de pessoas. Aí, por isso que a presença do Marcelo é muito importante para nós, porque geralmente a mulher busca mais o autoconhecimento do que o homem, mas nós não condenamos o homem por causa da criação do homem. Então, o homem, digamos que ele tem, né? Não todos, tá, Marcelo? Mas a grande maioria, eles têm um cérebro mais engessado. Eles são brutos mesmo, né? E eles são preparados ali para dar sequência naquela vida, independente de qualquer coisa. Homem não chora, né? O homem não pode, por exemplo, brincar com boneca. Homem não sei o quê. Entendem esse sentido? Então, o homem ele é muito privado das emoções, do sentimento, da afetividade, das trocas. Ele não pode, por exemplo, dar um abraço no pai, porque isso não é coisa de macho. Então, assim, o homem ele é muito massificado e muito massacrado no sistema. Quando nós temos ali o Marcelo, ou temos o Kevin, que vem aqui para equilibrar o nosso sistema masculino e feminino, nós ficamos muito honradas, porque ainda, né, nós temos essa chance de ver essa situação. Então, eu queria só explicar para vocês isso,
que todo mundo passa por uma transformação, todo mundo passa, mas nada impede que também pessoas mais jovens nos procurem para que a gente realize constelações. Eu já constelei, por exemplo, para aluno de medicina que não conseguia passar no vestibular, mas esse queria fazer faculdade, inclusive está fazendo agora. Então, assim, tem coisas e coisas. Então, colocamos em jogo o pertencer à nossa família quando nós estamos na má consciência. E isso se reconhece também em outras famílias, outros grupos, outros valores, outras religiões, outras costuras, que se elas são boas ou não para a nossa família. Quem é descendente de italiano sabe que os italianos, eles são muito assim, que a pessoa tutti buona gente é somente quem é italiano. Não todos, né? Mas principalmente mais na antiguidade, eles faziam muita questão que italiano não casasse com nenhuma outra raça que não fosse italiano. Então tem questões ali sistêmicas também que vão além de tudo que a gente imagina. Mas tudo por quê? Essa boa consciência para manter unido aquele clã. Então, muitas famílias não gostam de forasteiros, né, de pessoas de fora. Então, tem tudo isso. Então, quando fazemos isso, estamos ligados com a profundidade do ser, mas não com a nossa família. Nesse sentido, por isso, escolhemos quem é bom ou mal para continuar pertencendo. Então, Sim. o que eu quero perguntar para vocês? Aqui, veio um insight. Quero que vocês lembrem quando vocês eram crianças e o que que era ameaçador para suas famílias. Vai lá, Marilu. Você lembra de alguma coisa que teu pai e tua mãe falavam que não era para você se envolver, que era perigoso? Ou se você tinha um tipo de amigo, ou você foi de repente numa outra religião? Alguma coisa que vocês lembrem assim que o pai sempre falava que era perigoso ou a mãe falava que era perigoso? É, Aceitar a bala na rua. Como que quando é, eu, Daniela? Aceitar a bala, alguma coisa na Aceitar rua. bala na rua. Tá, escreva isso, tá bom? Regina, me fale. minha, minha mãe, ela não deixava as meninas, por exemplo, que ainda tinham assim, entre 10 15 anos, ir festa. Ela não deixava. E eu lembro que eu passava a noite chorando porque eu queria ir e ela não deixava. E hoje eu vejo assim, sou muito agradecida pela atitude da minha mãe. Ela guardava muita gente. Então, tá jóia. Então, escreva aí. A mãe não deixava ir em festas. Kátia? Eu tô achando interessante porque as duas coisas que elas falaram antecipadas aí coincidiram com as minhas também. Só que no meu caso é meu pai. Meu pai não Uhum, deixava, né, sair uhum, e tanto a minha mãe quanto meu pai também falavam, não aceita nada de estranho na rua e nem conversa com nenhum estranho na rua. aham. Então, anota isso daí também. Débora? É, não falar com estranhos, também, igual ela. Eu não Não sei fala. quem que falava, não sei se era o pai ou a mãe, mas eu sei que eu tinha isso muito forte. Não podia falar com Uhum. estranhos. Ótimo, então anota isso. Kevin, agora vai ser complicado, que você está do lado da mãe, né? Mas qual que é a coisa aí que a mãe ou o pai sempre dizem para você? Eu acho que era o padrão mesmo. Não falar com estranho, né? Coisas assim. Estava no É? lugar certo. Então, nossa, Então tá, entrou. então Ela anota isso ficou. daí. E a Rosiane? Rosiane, o que que teus pais falavam para você? O que que era que eles te proibiam ou que eles falavam que era perigoso? Cuidar com as amizades, não pegar carona, Uhum. não falar com estranhos, não beber nada de álcool, essas Nada de coisas. álcool. Uhum. Então escreva Essas isso coisas. daí. E você, Wanda? Os meus pais separaram-se quando eu era muito novinha. É a minha mãe, quando eu pedia para sair ou para ir à casa de uma amiguinha, minha mãe dizia: liga ao teu pai. Eu ligava ao meu pai e meu pai dizia-me assim: já sabes que se fizeres alguma coisa de errada, a responsabilidade é tua e não sei o quê. Portanto, a mensagem que me ficou é: eu não fazia nada, não andava para a frente porque a responsabilidade era tanta. Portanto, eu não fazia. Portanto, o que fica na memória é realmente a responsabilidade,
de alguma coisa acontecer menos boa, e eu literalmente não queria ter essa responsabilidade, também era tão pequena. Portanto, é um bocadinho isto. E então, você, no caso, você entende isso, essa atitude deles de jogar a responsabilidade para você, como que você se sente com relação a isso? É Um um peso peso. muito grande. É porque Aham. eu não me lembro de ser criança. Ah, você Eu sempre fui responsabilizada por. Os meus pais separaram-se, eu tinha 5 anos. A partir entende. desse momento, eu tive que ser sempre, aliás, a minha mãe, inclusivamente, alguém falou isto ontem, relativamente a uma mãe que passava, foi a Naila, a Naila. A minha mãe era como, eu era mãe da minha mãe. Eu lembro-me, eu com 17 anos, a minha mãe teve um namorado e era eu que tinha que resolver os problemas deles quando eles se chateavam. Portanto, era uma coisa um bocadinho surreal. Um bocadinho surreal, que lindo, né? Então, assim, É, e só queria hoje, viver, não é? Ser criança. tá? Então, eu vou pegar um gancho aqui teu, tá? Porque abri um campinho aqui. Hoje, você tem medo? Tenho, E você lembra o tema que você trouxe da tua constelação? lembro. Então, lembra agora quando você estava falando dos teus pais na tua infância, você acabou de dizer, eu me sentia bloqueada. Então, o que que eu posso dizer para você? Que apesar do que apareceu ali na tua constelação, que fez muito sentido, você hoje, essa sensação de bloqueio, né, é porque você ainda quer pertencer ao teu papai e à tua mamãe. Sim, eu tenho essa Porque é essa consciência. emoção que eles provocavam em você. E aí, essa emoção faz, isso daí, toda emoção está ligada na afetividade. Então, se eu continuar trazendo todas as responsabilidades para mim, se eu continuar me sentindo bloqueada, eu ainda pertenço. Ah, ok. Entendeu? Então, eu vou deixar você com Não isso por tinha enquanto. visto por aí. Não tinha Aham, visto. não, é porque a gente eh, tá. Porque você falou muito da consultoria sistêmica. A consultoria certo. sistêmica, a gente também a gente também traz esses insights. Vocês entenderam? Sim. Baseado ali nas questões do pertencimento, do equilíbrio entre dar e receber e da hierarquia. Então fique com isso, porque a constelação apareceu o que precisava ser o que precisava aparecer. Mas às vezes na consultoria você consegue ainda dar, digamos, colocar a cerejinha do bolo. Sabes que relativamente a isso que estás a dizer, eu tenho a consciência principalmente do meu pai. É, Eu não me sinto vista pelo meu pai. então, ainda já vamos conversar sobre isso. É esse processo. Então, Aline, me conte o que que tua mãe falava. Criada pela avó e pela avó, no caso, né? Não fui criada Aham, pelos meus pais. E eu me lembro das meninas falando assim, uma das coisas que marcou muito, não é que não podia, mas ela sempre trazia muito essa fala. Em vez de pensar em sair, por que que tu não estuda? Então hum, era muito forte. Tipo, que cada vez que a gente pedia para sair, para ir a algum lugar, eu sou a caçula, né? Então, e era aham, uma diferença grande das irmãs. Então, eu acredito que a preocupação dela, como ela era mais idosa, na cabeça dela eu tinha que me preocupar com a profissão. Então, se eu uhum, saísse, se eu fosse paquerar, se eu fosse namorar para ela, isso era um tempo perdido, eu não podia. E aí eu aham, nunca tive. E é muito interessante porque depois da separação, a sensação, que a Aline fez? A Aline meio que se fechou no mundo dela e estuda. Hoje eu passo a minha vida aham, inteira para estudando, pertencer. fazendo Ó, vocês curso. começam a fazer os, Interessante. entenderam? É Então, muito interessante. para Agora, pertencer. assim, falando, entrando nesse campo, a gente perceber, né, como é que é as Percebe? nossas repetições, que é uma forma de proteção, eu acredito. É uma forma de proteção. É porque a gente sempre quer pertencer, né? Então, vão tendo aí os insights de vocês. Marilu, e vocês estão anotando, né? O que os pais Sim. faziam.
A Marilu, qual era a questão da tua mãe e do teu pai? Então, no meu caso, a figura realmente assim de força, de determinação foi minha mãe, porque eles se separaram muito cedo, né? Eu Uhum, era pequenininha e ela sempre foi a presença. Meu pai era piloto, então ele saía muito e nunca estava presente. Quer dizer, na realidade, ficou mais essa questão. Ela foi uma referência para a vida, para a luta, e ela sempre foi uma guerreira, né? Então, eu acho que eu absorvi essa marca e até hoje sou. Mas o que que era perigoso para você que ela falava? Não, ela tinha muito receio, porque como eu sempre tive assim, uma tendência para a liderança política, né, quando eu fui para a universidade, foi uma situação assim que ela ficou muito medrosa a respeito disso, de eu participar, porque eu sempre participei muito de grupos, né, de lideranças mesmo, né? E com Uhum, isso ela tinha muito receio, porque a PUC realmente aqui no Rio tem uma marca muito forte, e aliás eu queria corrigir aí, você me chama de psicanalista, eu não sou. Eu sou psicóloga clínica, sim, mas a formação nossa da PUC é toda psicanalítica. Então, eu ah, tenho uma. entendi. Mas como a minha espiritualidade passou à frente de tudo, eu sempre fui junguiana. Eu nunca, Uhum. né? Eu Olha as junguianas aí. trabalhei Uhum. com Rogers, dando aula e tudo. Então, toda a minha marca é aberta completamente, né? A Uhum. essa vertente. Freud é a base, sim, de algumas coisas só. Uhum. Então, tá bom. Muito bom. É, a Marilene, pode falar, Marilene, qual que era o maior medo da tua mãe e do teu pai, que eles se falavam? Então, de infância, é, a cidade é uma cidade do interior da Bahia, aquele trecho Itabuna e Ilhéus, eu sempre fui uma criança muito silenciosa e também muito cumpridora dos meus deveres. Uhum. Sempre muito responsável, desde pequenininha, sempre fui. Então, eu me tornei uma parceira amiga da minha mãe Uhum. em todas as coisas. Não me lembro, por exemplo, de mamãe reclamar comigo, de proibir alguma coisa. Não tenho esse registro claro. O que eu tenho é um registro assim de parceria com ela. Com o meu pai, tem também papai silencioso, mas era um silêncio de ausência. Não era um silêncio não faça isso, não faça aquilo. Mas eu tenho nítido isso, que por causa do autoconhecimento, eu creio que eu já ultrapassei essa fase. É a crença do Papai Noel de criança. Então, prometeu uma coisa, no dia que ele me prometeu o presente de Natal, não o trouxe. E aí eu fiquei muito chateada. E nesse dia eu me rebelei. E eu disse muita coisa assim sobre o Papai Noel que eu não acreditava mais. Depois o presente chegou. Anos depois de muito processo terapêutico, de muito processo de autoconhecimento, então eu entendi exatamente esse eixo da infância, da boa consciência, que você terminou de relatar, de ser Uhum. fiel ao sistema, e da má consciência de dar o salto quântico para se libertar desses aprisionamentos. Então, esse é o registro assim que traz o recolhimento e a paz no meu coração. Sim, mas eles chegavam a conversar ou falar alguma coisa, que alguma coisa na sociedade era perigosa, algum tipo de situação, Não, não? Então, tá não, bom. porque era um núcleo bem pequeno, a Uhum, cidade pequena, todo mundo se conhecia e uhum, as brincadeiras eram ali, então não teve proibida de sair, proibida de brincar. Não, uhum, eu creio que foi o padrão, acho que a minha alma trouxe isso,
de muito certinha, muito organizada no sistema, diferente, por exemplo, dos meus irmãos, tanto do parte de pai e mãe, e também por parte somente de pai. Uhum, entendi. E Marcelo, você, o que que era estranho para tua família, Pergunta perigoso? é sobre. Até os 10 anos eu morei. Eu nasci em São Paulo, fui para Belo Horizonte, e daí sempre tinha vivido. Era uma cidade é, interior, né? Então tinha os meninos lá. Minha mãe dava orientação quanto aos meninos lá. Então, questão de algumas coisas que poderiam acontecer que não seria do agrado, né? Isso aí foi Uhum, só uma orientação, um acontecimento específico que até depois concretizou o que ela falou. Eu não fui, né? Eu a obedeci e realmente aconteceu uma coisa lá que não foi interessante, né? Mas essa foi uma frase, assim. aprontava, né, seu Marcelo, quando era criança? Não apronto, assim, não. Assim, eu aprontei antes, né, quando eu era pequeno, eu era bem bagunceiro, né? Aham. Queriam até me bater de espada São Jorge, que era muito bagunceiro, Meu né? Deus. Aham. Assim, eu atravessava a rua na frente dos carros, né? Eu acho, Uhum. assim, eu não tenho, falo assim, eu não tenho 7 vidas, tenho 70 vidas, porque que graças a Deus, fui livre da morte várias vezes. Uhum. É, mas, então, assim, era, assim, de horas, questão de medo, assim, era mais questão de cuidado, não, assim, essa questão que foi colocada de não falar com estranhos também, eu ouvi falar também, Uhum. né, não fala com estranhos, toma cuidado, então, eu sempre sondei, e até hoje eu sondo o ambiente antes de poder para ir conhecendo as pessoas, né? Mas assim, Uhum. uma palavra de ordem assim, de tipo, não faz isso, não sei o quê, né? Algo assim que tenha causado, não sei se eu estou conseguindo alcançar aí que está falando, um nível de Uhum. trauma, assim, nesse caso específico, não, né? Assim, às vezes até Uhum. acho que o que falta, o ponto seria assim, uma falta até uma que às vezes, por exemplo, os pais manifestam isso e fica registrado como um amor, né? Ah, não faz isso porque, né? Teve alguém aí que foi falado para, acho que foi para Wanda, né? Fica na sua responsabilidade, né? Então, às vezes até fica com um registro de um amor, né? De um cuidado. Mas aí, no meu caso, por parte do meu pai, não teve nenhuma orientação. Então, assim, ficou até um não registro de amor aí nessa questão aí, né? Uhum. Mas nada assim, tipo, foi mais uma ausência do que uma coisa em excesso, entendeu? Entendi. Muito bem. Então, o objetivo disso daqui é o seguinte: olhar o que nós estamos fazendo hoje dentro das regras da nossa família para continuarmos pertencendo. Então, eu queria saber quem falou, né, que a mãe não deixava sair de casa ou o pai não deixava sair de casa, levante a mão. Me diga uma coisa, hoje, como que vocês se sentem quando vocês estão na casa de vocês? Vocês são mais caseiras ou mais saideiras? Caseira. Nem gosto Caseira. de. Não vou festa. Não gosto. E você, Kátia, Caseira. você Também sou caseira mais Caseira caseira. também. também? Então, isso não é um problema, tá, gente? Mas eu quero dizer para vocês que muita coisa que aconteceu na nossa infância e a gente teve que passar por cima do nosso gosto, da nossa vontade, quando a gente chega numa fase adulta, a gente continua fazendo inconscientemente o que a gente foi orientado a fazer para a gente continuar pertencendo. Então, geralmente, pessoas que são muito caseiras, que gostam de estar sempre no seu ninho, na sua casa, na grande maioria das vezes, elas tiveram uma infância onde elas eram privadas de liberdade. Sim, E aí, verdade. quando a gente está adulto, qual que é o salto quântico, como falou ali a Marilene? Tá, agora eu sei. Então eu sou louca de caseira porque eu ainda tô num pertencimento, buscando o pertencimento dos meus pais. Tô buscando a aceitação dos meus pais. Tô buscando me incluir nesse amor. Mas eu gosto de ficar em casa. E a mamãe ou o papai até tinha razão, é bom ficar em casa.
Aí você passa a ficar em casa porque você gosta de ficar em casa, mas não por causa dessa lealdade. Porque, na verdade, a lealdade é simplesmente você saber que você tem teu pai e tua mãe, como a gente fez ontem, o exercício da mão ali para olhar as células e incluir eles, mas ficar porque quer. Agora, a partir do momento que eu estou muito na minha casa e isso está me sufocando e eu sinto que eu tenho que sair, que eu tenho que ter outra vida, que eu tenho que, né? Às vezes eu tenho dificuldade até de ir para o meu trabalho, para mim é um peso me arrumar para sair de casa. Então, aí eu já olho para essa lealdade. Isso que eu estou fazendo para vocês está meio assim, digamos, picadinho, como se fosse uma consultoria sistêmica que eu estou fazendo meio que em grupo. Mas depois eu vou explicar para vocês bem o caminho. Então a gente sempre fica ancorado na, na lei do pertencimento, na lei do equilíbrio entre o dar e receber e na lei da hierarquia. Coisas que a pessoa se queixa para nós perguntamos primeiramente como foi a questão com o pai e com a mãe quando eram pequenos. A própria pessoa traz a resposta da consultoria dela. E muitas vezes a própria pessoa tem um insight. Ah, mas então é isso, é por causa disso? Pessoas que a mãe não deixava ir em festas. Levanta a mão. Ou o pai. Como que vocês se sentem em festas? Vocês gostam do vucu-vucu, da barulheira, da confusão? Olha Não, lá, ó, já ó. Gostei da resposta. Contem aí não, para mim. não. Eu não gosto de festa, mas assim, eu preciso e sinto assim que eu preciso sair, eu quero sair, mas não estou conseguindo vencer essa barreira, assim, Aham. conseguindo desbloquear isso. Entendeu? As pessoas me convidam, mas sempre eu saboto, tá entendendo? Às vezes eu digo mesmo para o universo, não, eu não quero ir para isso, eu não quero. Aí no dia parece uma coisa e não dá certo. Vocês Mas também Pode falar, Regina. pois é, não é isso. Eu quero sair disso, eu quero um Sim, desbloqueio nós para isso, vamos sair disso, nós poder. vamos sair disso, se Deus quiser hoje. A Wanda e a Kátia, acho que a mãe também não deixava ir em festa. Vocês só fazem o sinal igual o Marcelo. É bom estar numa festa ou é ruim? Eu até gosto, Lu, só que dependendo do tipo de música e do volume da música, isso já me irrita Irrita você? Ah, muito. entendi, entendi. E você, Wanda, a mesma coisa? Depende. Depende. A pergunta que tu que fazes é agora no momento atual? É porque eu já passei por várias fases. Entendi. Mas a verdade é que se me perguntares se queres sair, ir a festas ou não, eu se calhar escolho não ir. Uhum. Hum, mas quando vou, normalmente costumo ser quem anima a festa. Portanto, é assim Então, é uma dualidade. é É uma, uma dualidade. é uma dualidade, mas tudo bem. Qual que foi o outro medo mesmo de não falar com estranhos, né? Quem que a mãe falava para não falar com estranhos? Acho que todo mundo, né? O Kevin, a Rosiane, todo mundo. Então, não falar com estranhos remete a uma questão bem importante ancestral, que é quando tinham as vilas e vinham os forasteiros, né? As pessoas que não pertenciam àquele local, e essas pessoas, elas vinham e entravam, estupravam as mulheres, saqueavam, tinha essa questão envolvendo os vikings, que vocês lembram, né, da história e tudo. Então, geralmente, esse medo é um medo sistêmico muito arraigado a ancestrais, assim, seculares. Só que é uma questão, eu quero que vocês entendam que os medos das famílias era para manter o clã unido e a família viva. Então, quando não é para falar com estranhos, muitas pessoas que cresceram, né, com essa questão, elas têm dificuldade de falar em público,
Elas têm dificuldade de chegar numa sala, ó, já estão se manifestando, de chegar numa sala onde tem pessoas que elas nunca conheceram. O primeiro dia de aula era uma tortura. Chegar e não conheço ninguém. Por quê? Todo mundo, porque o cérebro ele não distingue as coisas. Então, todo mundo que você não conhece é perigoso para você. Igual eu falei da questão de sair de casa. Ah, eu posso agora decidir que eu gosto realmente de ficar em casa. Agora, se é difícil para mim me arrumar, sair, trabalhar, é um peso, aí a gente tem que olhar, entenderam? E a questão de não falar com estranhos, aí nós temos que olhar até que ponto isso é benéfico ou até que ponto isso se torna uma, uma fobia e até que ponto isso também se torna uma misoginia, eu acho que é isso que fala, não sei como que fala ai, tem que procurar no Google agora. É como que é quando a gente não gosta de pessoas de outro país ou de outras cidades ou de outra coisa, não é misoginia, misoginia é questão de sexo. Xenofobia de Xenofobia, outros isso países. mesmo. É. E ver se isso não chega a ponto de xenofobia. Então, o que que eu quero trazer aqui para vocês? Que vocês tenham uma consciência que vocês hoje vivem 20, 30, 40, 50 anos em lealdade. Só que essa lealdade vocês nem percebem. E isso não chega a atrapalhar a vida de vocês. Então, a lealdade sistêmica, como eu falei, ela não é só uma coisa triste, ela pode ser uma coisa alegre, mas também ela não precisa necessariamente ser uma coisa disruptiva na vida de vocês ou alguma coisa assim que vocês sempre vão olhar para aquilo que mais está incomodando no momento. Então, por exemplo, a Regina fica em casa, prefere não sair, prefere ficar em casa, a Wanda prefere ficar em casa e ela vai indo a vida dela assim. Entendeu? Mas aí tem uma questão que se sobressai a isso, aí ela busca uma questão sistêmica. Então, na consultoria sistêmica, nós trabalhamos também coisas sutis. Na constelação, a gente vai direto àquilo que realmente, naquele momento, precisa ser trabalhado. Por isso que a consultoria sistêmica, você pode fazer mais de uma sessão. Né? Você pode, por exemplo, hoje vamos então, mas lembrando, nós não somos psicólogos, tá? Nós vamos falar dentro das 3 leis ali a nossa questão. E aí nós não vamos entrar em ponto comportamental, não vamos dizer assim, olha, Wanda, para você gostar de sair mais de casa, vamos fazer tal coisa. Nós não vamos entrar nesse ponto. Nós só vamos trazer um insight. Aí, se ela fala assim, por exemplo, a Regina fala assim: ah, mas então tá, eu fico em casa, é difícil para mim, como diz a Wanda, é um peso, eu não quero sair de casa, como que eu podia fazê-lo? Aí eu falo assim: olha, eu tenho uma aluna chamada Nayala, que também tem conhecimento sistêmico, que é psicóloga, posso passar o contato dela para você, para ela dar uma conversadinha com você. Aí você sabe quando chega no teu limite ali do sistêmico e está na hora de passar para o comportamental, está na hora de passar para o psicólogo, para o psicanalista, para quem for. Entenderam? Então, sempre muito bom senso. Fala, Nayala. Nossa, vários insights aqui. Uhum, Eu falei, né, que minha mãe falava para mim não aceitar bala na rua, de estranho, né? uhum. Bala doce. E aí eu roubava dinheiro dela para comprar bala o dia inteiro. E aí depois eu passei a roubar na escola, com 5 anos de idade. Só que Aham, me veio uma culpa tão grande. Aí veio o insight. Que eu engoli sabe aqueles alfinetes de moral, aquelas taxinhas de moral? aham. Porque eu roubei, pô, eu era uma criança de 5 anos, né? Eu peguei o dinheiro da criança da frente e a escola me castigou. Descobriram, lógico, né? Porque eu nem disfarçava, era uma criança, não sabia nem como fazer isso. E Você tinha que obedecer à mãe, né? aí eu fui castigada e aí todo mundo me viu, né? Eu roubei o dinheiro da criança e para comprar bala. E aí eu engoli um alfinete Você e não mesma engoliu? morri. Aham, eu peguei do moral e engoli. Acho que foi uma culpa tão grande, né? Ou sei lá, de Uhum. ter sido mal vista, né? Mal vista, né? E E daí o que que aí você eu fez com o alfinete? não. E aí o que que eu fiz? Eu fui para o hospital e alguma força superior deve ter feito alguma coisa, porque eu não podia me mexer, né? Porque tinha que descer. Fui sendo radiografada, né?
E Uhum, aí eu não podia me mexer, porque se virasse, porque ele tinha, era uma taxinha, né? Se ele uhum. virasse, ele ia perfurar, ele ia morrer. E aí ele tava de um jeito que ia sair, e, enfim, sei lá, não lembro Como muito que bem, né? foi? Não lembro. Mas eu me mexia, de madrugada eu pulava a bananeira, eu acho que eu quis morrer por causa daquilo mesmo, né? Acho que foi uma tentativa de suicídio. Pode Mas ser. assim, isso na verdade eu já tinha trabalhado, mas não tinha pensado nessa coisa do doce, porque eu não podia. Eu Uhum. rompi, né? E acho que eu me culpei. Olha que incrível. E veja até onde uma pessoa pode chegar para se manter leal ao que a mãe falou, né? Então, bem interessante. Vocês viram que com uma conversa simples, do além, do nada, já libero para você, Kevin, do nada, quantos insights vêm para o nosso autoconhecimento? Vai lá, Kevin, pode falar? Então, né, quando ela falou ali de se autopunir, né, por conta de um roubo, me veio muito a questão de honra, né, questão, eu estudo muito também essa parte ali dos samurais e tudo mais, mas me veio essa questão de honra. Tipo, eu perdi minha honra, agora eu não mereço mais nada. Alguma coisa Uhum. assim, sabe? Me veio esse insight. Muito E interessante. agora eu tenho que me punir porque para eu restaurar a honra que eu tinha antes, porque eu cometi um ato errado, né? Aham. Mas assim, tipo, completamente, no caso dela, ali foi completamente Inocente. inocente e Uhum. inconsciente. Ela só foi fazendo, né? Não, não foi uma coisa Mas assim. nada impede que ela, quando criança, ela estava emaranhada também com um ancestral que Sim. levava muito a sério a honra, né? Também tem toda essa Ótimo. questão, né? Tem É, todas essas. Ah, Lu, ela falou que roubava para comprar roubou para comprar bala, né? Aí veio na minha cabeça uma coisa. Então eu nasci sem as enzimas que faz a digestão do leite, né? uhum. Eu não roubava para comprar bala. Eu não podia ver dinheiro e roubava para comprar leite. E você Porque tinha eu, intolerância à lactose? sim, porque eu não tenho tipo nenhuma enzima que faz a digestão, né, do leite, até Aham. hoje. Uhum. Aí eu lembro que uma vez eu fiquei sondando onde a mãe guardava o dinheiro. Eu vi assim, que a mãe guardou uma nota. Eu tinha uns 5 aninhos. Antigamente tinha aquelas bodegas que falavam, Uhum. barraquinha que falava. Aí eu vi que a mãe guardou uma nota. Eu fui lá e peguei aquela nota, fui naquela barraquinha, assim, andei mais ou menos como se fosse umas 6 quadras. Aí fui lá e comprei um pacote de leite. Eu lembro até hoje, chamava-se Rei do Oeste. Esses pacotinhos assim. Aí veio bem geladinho, gostoso. Aí eu fiz um buraquinho com os dentinhos assim e vim na rua tomando. Ai, que delícia aquele leite. Daí eu pensei comigo no caminho, a minha mãe nem vai notar, pois eu levei uma nota e voltei com um monte, né? Pensei comigo assim, nem vai notar, vai até ficar feliz, né? E tomei tudo aquele leite, tudo assim. Aí minha barriga começou a crescer, 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 crescer assim, sabe? Eu via vindo no caminho assim, feliz da vida. Ai, que delícia aquele leite. Eu lembro que eu parei assim na rua, assim, eu fechava até os olhos, de tanto prazer que eu tinha de tomar aquele leite, de tão bom que era. Até hoje eu fecho os olhos para tomar um copo de leite. Principalmente se o leite foi fresco, gelado. Uhum. Tanto que eu gosto. E não posso, né? Daí, quando eu cheguei, assim, com uma barriga desse tamanho, parecia de grávida, uma criança com uma barriga cheia de, parecia bichas. Minha mãe falou assim, onde é que você estava? Aí eu falei assim para ela, brincando. Minha mãe falou, com essa pança, onde é que você estava? Aí eu falei, brincando. A mãe falou assim, levanta a blusa. Aí eu falei assim, brincando. Minha mãe falou assim, você roubou meu dinheiro para comprar leite. Eu falei, não, mãe. A mãe correu lá, veio e falou, cadê o dinheiro? Falei, peguei, falei, tá aqui, mãe. Mas olha, mãe, eu voltei com o dinheiro mais ainda, porque eu levei um, voltei com mais. Eu lembro que a mãe me deu uma surra e eu prometi nunca mais tomar leite. É claro que eu não cumpri, né? Aham. Mas veja só, né? Então, veja o que está vindo para vocês. Tudo isso está emergindo do inconsciente.
Então vamos dando tempo para. Olha que histórias, né? Comi taxinha, roubei dinheiro para tomar leite. Toda essa questão, de alguma forma, estava guardadinha lá na caixinha de Pandora e só de uma perguntinha simples. O que que era proibido para você quando você era pequeno? Olha como amplia. O cérebro, ele baixa a resistência, ele deixa que volte. E isso, por mais que vocês não entendam o processo, já está acontecendo. Alguma questão na vida de vocês hoje, que de repente estava com alguma dificuldade, vocês não vão nem perceber, mas daqui a uns dias vocês não, digamos assim, vão ver que não tem mais aquilo. Porque emergiu do inconsciente, veio para o consciente, e aí tem todo um metabolismo, um processo. Eu vou continuar mais um pouquinho aqui com o nosso slide, e aí a gente já volta e vocês fiquem com isso na cabeça por enquanto, tá? Então, continuando com a concordância aqui da família. Então, a concordância. Para estarmos ligados na profundidade com o essencial, é necessário nos desligarmos da consciência que julga o que é bom ou mal. Então, aqui nós vamos fazer um exercício dos defeitos. Aqui eu coloquei até um casal aqui, né? Que para mostrar assim que muitas vezes também na nossa família, só trazendo isso para o campo, muitos casamentos arranjados, né? Então eu na boa consciência eu caso com aquele homem que a mamãe quer que eu case, ou na má consciência eu não posso casar com o amor da minha vida. E quantos vovôs e vovós nós temos e bisavós que não casaram com o amor das suas vidas, né? Que ainda a gente vai falar hoje sobre para que o amor dê certo, como que a constelação sistêmica vê a questão dos relacionamentos e dos amores na nossa vida. É uma parte muito legal. Então, aqui nós vamos fazer um exercício agora dos defeitos. A Aline já conhece esse exercício, mas vai fazer de novo, né, Aline? Essas alunas pós-graduadas e graduadas e doutoradas e PhDs, né? Mas assim, eu quero que vocês peguem o caderninho de vocês e que vocês escrevam assim, em cima. Mãe e pai. Por que mãe e pai? Porque depois vocês vão aprender também na constelação que a mãe, por mais que a mãe e o pai estejam aqui, os dois, a mãe é maior que o pai, tá? Na constelação. Isso também é outra coisa, digamos, do nível hard de constelação que ninguém fala. E eu vou falar para vocês. A gente sempre olha o pai e a mãe igual na constelação, mas não, a mãe ainda é maior. Então tá, colocaram aí mãe e pai? Agora eu quero que vocês escrevam 4 defeitos da mãe e 4 defeitos do pai. Se concentre aí que eu já volto.